Imagina um filme onde o museu todo ganha vida. Tudo, absolutamente tudo fica vivo. Essa é a história do filme Uma Noite no Museu. Um filme que eu era apaixonado quando eu era criança, mas parece que o mundo todo esqueceu e que ninguém fala desse filme. Então hoje eu vou fazer um resumo, vou dar a minha opinião sobre a história do filme Uma Noite no Museu. Bom, meu nome é Vitor e sem mais enrolação, bora para mais um resumão. Lançado em 2006, o filme Uma Noite no Museu começa nos apresentando o Larry, que é um cara que tá mal da grana, tá sem dinheiro, tá sem apartamento, tá sem emprego. E adivinha, ele tem um filho. E adivinha outra coisa, a esposa dele tá atualmente casada com um cara bem sucedido, com um cara bem de vida, que cara, o filho dele no momento tá gostando mais do padrasto do que do próprio pai. E sim, o padrasto do molequinho é o próprio Homem-Formiga. Tá frio, né? Frio, frio, frio. Frio que me dá até calafrio. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta. Mas o problema aqui é que o Larry não tem dinheiro nem pro aluguel. E por isso ele precisa correr atrás de um emprego. Então ele resolve ir numa agência que arruma emprego pras pessoas. E lá ele entrega o currículo dele. E cara, o currículo dele surpreende. Nesses 43 anos na agência, eu nunca vi um currículo igual ao seu. Legal. Isso não foi um elogio. Então, por favor, desista. Mas mesmo ele tendo um péssimo currículo, a mulher fica com dó e coloca ele para fazer uma entrevista de emprego para ele trabalhar sendo segurança noturno de um museu. Então ele vai para a entrevista de emprego e assim que o Larry chega lá, o chefe da segurança já apresenta os atuais seguranças, que são só uns velhos lá que não cuidam nem deles. E esses velhos, cara, eles estão com uns papos estranhos, com uns papos meio suspeitos. Acha que ele vai servir? Ah, é. Ele é perfeito. Otário, suspeito, otário. Suspeito. Os caras estão me tirando. Mas tá tudo bem. O atual chefe de segurança basicamente já contrata, já aceita o Larry logo de cara e leva ele para conhecer o museu aonde ele vai trabalhar, o que ele tem que fazer, aonde ele tem que cuidar. E depois que o Larry conhece todo o museu, o chefe apresenta todo o museu para ele, ele é contratado. E a noite chega, o seu primeiro dia de trabalho. Primeiro dia de trabalho não, né? Primeira noite de trabalho chega. E basicamente ele precisa cuidar do museu e qualquer dúvida ele deve olhar o manual. E o mais importante de tudo, o chefe alertou ele, não deixa nada entrar nem nada sair do museu. E cara, só essa frase aí já é muito suspeito. E depois disso, aqueles velhos, os outros seguranças vão embora. E, cara, tá tudo numa boa. E no primeiro dia de trabalho do Larry, primeiro dia não, primeira noite, tá tudo de boa, tá tudo na paz, e ele tá até tirando um cochilinho. Enquanto ele tá cochilando, ele escuta um barulho super alto, muito alto mesmo, e ele decide sair pra investigar pra ver o que que é. E nisso ele percebe que, cara, tá faltando alguma coisa no museu. Só que não dá tempo nem dele saber o que que é, porque ele é atacado por um fucking fóssil de dinossauro, que faz parte da exibição do museu. Mas aconteceu uma coisa, o fóssil ganhou vida. E aí, cara, no momento de desespero, o Larry acaba ligando pros velhos e os velhos falam, cara, segue as instruções do manual. Mas no fim ele lê, ele segue as dicas do manual e, cara, no fim o dinossauro era muito bonzinho, era muito do bem, fica tudo bem. Mas depois disso, o Larry percebe uma coisa muito assustadora. Todo o museu ganhou vida. Tudo agora é vivo. Cara, eu amava esse filme. Olha que incrível essa construção, cara. Todo o museu, tudo que tava parado agora tá vivo. Tudo se movimenta. É tudo efeito prático, não tem CG. Por isso esse filme envelheceu muito bem, cara. Cara, essa história me deixava admirado. Eu ficava imaginando se isso acontecia. Meio que passa a sensação lá de Toy Story, onde você fica olhando pra uma estátua e pensando, cara, será que isso se mexe quando eu não tô olhando? Ou será que isso é vivo à noite? Ou será que existe realmente um museu onde tudo é vivo? Nice. Quando tá quase dando ruim, aparece o Theodore Roosevelt, um cara gente boa, um cara do bem, que foi o 26º presidente dos Estados Unidos, e o cara começa a ajudar o Larry. Ele explica que todo o museu fica vivo, todo mundo tá vivo só de noite, e o motivo disso acontecer é a placa de Amenhotep,
que tá presa lá na parede do museu junto com o faraó. E graças a tudo isso, tá tudo vivo. E bom, o Theodore explica que o objetivo do Larry é manter todo mundo em ordem, é manter todo mundo preso dentro do museu. Até porque se alguma peça do museu sair do museu durante a noite, ela vai continuar viva. Mas quando amanhecer, quando o sol nascer, o sol vai bater neles e, cara, qualquer coisa vai virar pó. Por isso o Larry não pode deixar nada, nem ninguém sair daquele museu. E eu até fico pensando, eu chamo de coisas, de estátuas, eu chamo de pessoas, até porque eles não são pessoas, porque eles são de cera, mas eles estão vivos, então eles não são objetos. Eu tô com esse questionamento desde que eu assisti o filme. E bom, a primeira noite está acabando e tudo volta a ser normal. Todo mundo volta pro seu lugar, todo mundo fica parado e morto novamente. E aí de manhã, aqueles velhos segurança vão lá, dizem que, cara, sempre souberam de tudo, sempre souberam que as peças do museu ganhavam vida. E o Larry disse, cara, vai pular fora, vai largar esse emprego, que isso não é normal. Mas assim que quando ele tá indo embora, quando ele tá prestes a desistir de tudo, ele vê seu filho. E, cara, ele desiste de se demitir. Até porque se ele faz isso, ele vai ficar sem dinheiro, quebrado. Talvez a mulher dele nem deixe mais ele ver o filho dele. Então ele vai lá, como bom homem que ele é, ele volta pro museu e acaba conhecendo uma mulher que vai no futuro virar sua namoradinha. Mas, cara, ela é bem tanto faz pra história, até porque ela é só uma mulher que é a guia turística do museu. Então, tanto faz. Ninguém se importa. E a gente também vê que aqueles velhos, cara, depois que o Larry entrou, conseguiram se aposentar. Mas, cara, antes deles irem embora pela última vez, eles fizeram cópias das chaves. Mas pra quê? Calma que a gente já vai ver. Será? E agora estamos partindo pra segunda noite. Mas antes disso, o Larry tá estudando um pouco de história e conhecendo tudo que tem no museu. Pra ele saber lidar melhor, pra ele saber lidar com a forma que tudo tá agindo. Até agora eu não sei se é tudo, se é todo, eu não sei se é objeto, são pessoas. E agora que começou a segunda noite, o Larry sabe de tudo que acontece. Então ele vai lá, se adianta e já resolve tudo. Ele mantém os homens das cavernas entretidos com fogo, dá um chiclete pro homem daquela estátua da Ilha de Páscoa, tranca os homenzinhos pequenininhos, prendem o macaco e os animais africanos. Então agora, cara, ele evitou que as peças do museu saiam por aí bagunçando tudo, zaralhando, e o mais importante, que eles não fugem, e o mais importante, que ninguém fuja pra virar pó. Enquanto ele estava cuidando de tudo, ele fazia tudo isso, a gente vê que tem mais uma pessoa lá no museu. E essa pessoa tá roubando coisas valiosas. E se você tem 2 neurônios, você já sabe quem tá roubando tudo, mas eu ainda não vou te falar, deixa pra daqui a pouco. E bom, embora o Larry tenha tentado se adiantar e manter tudo organizado, ele acaba falhando. Os homenzinhos fogem, os chineses atacam eles, os homens da caverna, os neandertais botam fogo num lugarzinho lá e o macaco consegue roubar a chave. Depois disso, ele entra num duelo contra o macaco para pegar a chave de volta. É mau caráter mesmo. Ou seja, todo o museu zaralhou, todo o museu tá bagunçado, o plano dele não deu certo, tudo saiu do lugar. Mas o problema maior dele é o seguinte, um dos homens da caverna acabou fugindo, saindo do museu. Então quando tá amanhecendo, o sol chega, bate nele e ele acaba virando pó. Morreu! E assim amanhece. E quando o chefe, quando o dono do museu chega lá, ele vê aquela bagunça, vê que tá faltando coisa, ele demite o Larry. Não precisa se preocupar, tá na rua. E justo nesse momento, por uma inconveniência do roteiro, o filho do Larry tava chegando lá e ele vê o pai sendo demitido. A gente não vai entrar de graça hoje. Seu pai foi despedido, cara. E o pai vê que o filho dele ficou triste. E, cara, vendo isso, ele vai lá e pede mais uma chance pro chefe. Que o chefe é bonzinho, o chefe dá mais uma chance dele se redimir. Mas ele avisa, qualquer coisa fora do lugar, qualquer errinho que você cometer, qualquer baguncinha, você tá demitido. E a gente não sabe se esse chefe do museu sabe se as coisas ganham vida durante a noite. Isso não é explicado. E depois que o Larry consegue seu emprego de volta, ele se preocupa com a relação pai e filho dele, com a relação dele com o filho. Percebendo que tá ruim, a relação pai e filho tá ruim, o Larry leva ele pro museu. O Larry leva o filho dele pra ver como o trabalho do papai é legal, como é legal um monte de bichinho vivo atacando todo mundo. E assim partimos para a terceira noite do Larry no museu. Mas adivinha, quando a noite chega, o museu não ganha vida. Diga oi pro Rex!
Ted, anda, tá na sua hora, eu preciso que você acorde. Essa gente inventa cada coisa. E o museu não ganha vida à noite porque alguém roubou a placa de Amenhotep. Sim, aquela placa foi roubada. E o Larry acaba descobrindo que foi os velhos que roubaram. Basicamente, o Larry vai lá, confronta eles e os velhos explicam que querem roubar a placa e colocar a culpa no Larry. Mas aqui temos o grande herói do filme, que é o filho do Larry. Ele vai lá, pega a placa, e aí o pai dele fala assim: filho, é só você girar que tudo vai ganhar vida novamente. E aí o filho dele vai lá, gira a placa e assim todo o museu ganha a vida. Mas o Larry acaba tomando um pau, ele apanha pros velhos, porque a placa deixa as coisas do museu viva e acaba deixando os velhos com força de novinho. Ou seja, os velhos tão velho, mas, cara, eles têm força de um cara de 20 anos. E será que o pau dele sobe? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei. E bom, agora que tá tudo vivo, o guri foge com a placa de Amenhotep e os velhos vão atrás do gurizinho. E nisso o Larry acorda, ele consegue fugir, consegue encontrar o filho dele, que nesse momento já tá sem placa. Os velhos roubaram a placa de Amenhotep do molequinho. Então o Larry, vendo que não tem mais o que ele possa fazer, ele só tem uma única chance, e ele decide acordar o faraó, porque ele é muito poderoso, aquele faraó pode ajudar ele. Até porque aquela placa é do faraó, então o faraó vai ajudar eles. E no fim, a gente fica pensando, será que esse faraó é ruim, malvado? Não, aquele faraó é bonzinho e ajuda eles a pegar os velhos, que, cara, tão com um monte de item valiosa e tão roubando a placa e tentando fugir. Então o Larry percebe que sozinho ele nunca vai conseguir recuperar a placa nem os itens roubados. Ou seja, ele vai ser considerado culpado e vai ser preso. Mas ele percebe, cara, eu preciso pedir ajuda de todo mundo. E ele faz isso, ele pede ajuda ao museu. Ele diz para as coisas do museu que se ele não recuperar a placa, ninguém mais vai ganhar vida. E essa vai ser a última vez deles vivos, a última vez que eles vão sair andando por aí. Esse aqui é o rei Amenhotep. A placa dele é o que dá vida a vocês todas as noites. E assim se inicia a batalha final dos velhos ladrão com força de novinho contra todo o museu e o Larry. E bom, no fim os bonzinhos acabam vencendo, o Larry consegue recuperar a placa e todos os itens e consegue capturar os velhos. Assim, quando a manhã chega, tudo volta ao normal. Todo o museu fica parado de novo e as peças de valor estão no lugar. Mas, cara, deu ruim, porque o museu tá uma bagunça. E tem outro problema. Durante a noite, as coisas do museu saíram do museu, ou seja, as pessoas viram, a televisão gravou, o Datena foi lá, gravou, mostrou pra todo mundo que, cara, tinham coisas vivas do museu. E aí ninguém entende o que é, se são pessoas fantasiadas, se são jogadas de marketing, se é só o museu tentando atrair mais clientes, mas, cara, não importa. Todo mundo viu que o museu tá bagunçado, todo mundo viu que tem algumas coisas estranhas no museu. E assim, o chefe vai lá, pega as chaves, pega as lanternas e a partir de agora a gente entende que o Larry tá demitido. Mas, cara, como todo mundo viu que as coisas saíram do museu, todo mundo se sentiu interessado em ver coisas diferentes. Então, no outro dia, as pessoas acharam que aquilo era só uma campanha de marketing e todo mundo decide visitar o museu. Assim, quando o Larry tá saindo da sala do chefe dele, eles veem o museu cheio. Tanto o chefe quanto o Larry ficam admirados, cara, porque o museu nunca enche, até porque o museu é uma coisa chata demais. E assim, sem dizer nenhuma palavra, o chefe devolve as chaves e a lanterna do Larry, e cara, a gente percebe que ele tá de volta, que ele vai ser o segurança daquele museu novamente, e tem mais história. Até porque aqueles personagens inanimados, aqueles personagens do museu são muito carismáticos e, cara, combina muito o Larry e essa galera, cara. E dessa forma linda, com a gente vendo o museu cheio, que a gente vê o Larry com o emprego dele de volta, o filme acaba. Esse filme é magnífico, cara, esse filme é muito marcante, os personagens e principalmente as coisas inanimadas, a gente se preocupa com coisas inanimadas. Por mais que a gente saiba que eles não vão morrer, que eles não vai acontecer nada com eles, até porque eles são objetos vivos, a gente consegue gostar e pra mim esse filme tem um 10 facilmente. Cara, deixa o like aí, inscreve no canal, porque, cara, eu falei desse filme, desse filmaço que tá esquecido pelo Brasil, pelo mundo. Esse filme tem algumas sequências, se vocês quiserem eu posso falar sobre eles e, cara, anota pra mim, a nota que eu dou pra esse filme é facilmente um 10.
E olha, eu fiz esse outro vídeo que eu tô deixando na tela, que eu tenho certeza que você vai gostar. Assiste ele aí, cara, ele tá muito bom. Muito obrigado por